por esta luz que vem do nosso amigo, nosso Mestre Jesus, e embalados pelas notas dessa canção, nós agradecemos ao Mestre a esta oportunidade abençoada de estarmos todos juntos na nossa casa de oração, que entrelacemos os nossos corações e agradeçamos a Deus o dom da vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar e de toda a nossa família. E pedimos ao Pai muita paz na terra. Pedimos as bênçãos de nosso Deus para esta semana que se inicia e pedimos que Deus ilumine o nosso palestrante de hoje. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. É com muita alegria que a gente inicia as reflexões desta tarde, neste mês de comemoração de aniversário do Cefec. Até fiz questão de colocar alguns balões aí de comemoração, porque quando a gente fala de uma casa espírita, nós não falamos somente de uma casa de oração, onde nós viemos aqui para refletir, para estudar, mas nós falamos também de uma casa que nos dá o socorro, que nos dá o acolhimento, de uma casa que nos ampara. Então, 67 anos de história, quantas pessoas trabalharam aqui? Quantas pessoas construíram essa história? Com certeza são muitas. Mas também, quantos irmãos foram atendidos? Quantos irmãos foram acolhidos, encarnados e desencarnados? Quanto de bem foi promovido, ao longo da história desta casa espírita? Então é um momento de grande alegria, para a gente comemorar esses 67 anos. E dando sequência às palestras, as reflexões desse mês, todas sobre parábolas, Então hoje nós falaremos aí da parábola do coração do homem. Marcos capítulo 7, do 14 ao 23. E para a gente, antes da gente chegar propriamente dito na parábola, a gente vai amarrando alguns conhecimentos aí para facilitar nosso entendimento. A gente fala sobre parábola. O nosso irmão Henrique esteve aqui, não sábado passado, no anterior, nos explicando sobre parábolas. Eu peguei uma rápida definição, dizendo que é uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, uma história, uma narrativa, conta algo ali com o intuito de nos ensinar algo. Então, é isso que é uma parábola, nesse sentido aqui do nosso estudo. E aí, para facilitar o nosso entendimento, Jesus ensinou por parábolas. E o que é esse entendimento, Capacidade de pensar, de compreender, inteligência, razão, tudo que o Espiritismo nos ensina, A razão, o desenvolvimento da inteligência, a compreensão das coisas, conhecimento ou domínio de determinada matéria, opinião, interpretação e compreensão novamente. Então, não basta que a gente ouça, é preciso que a gente entenda. É preciso que a gente compreenda o que o Mestre quis dizer em suas palavras, E em busca desse entendimento, então Jesus, ele esteve aqui entre nós, ele é a personificação do Evangelho, do perdão, da caridade, da benevolência. Ele exemplificou, ele viveu aquilo que ele pregou aqui entre nós. Jesus não teve aqui e falou, vocês vão lá, faz desse jeito assim, faz não sei daquele jeito lá, Não, faça como eu digo, mas não faça como eu faço, Não, Jesus falou e viveu da forma como falou, Então ele ensinou fazendo, E, claro, nos ensinou por parábolas, para nos ensinar os teus ensinamentos,
né, para tentar nos facilitar as dificuldades que nós tínhamos e ainda temos, né? Hoje ainda temos, né? 2000 anos atrás, com certeza, nossas dificuldades eram maiores, né? E quando a gente chega estudando lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, ele fala da verdadeira pureza, tá? As mãos não lavadas. O capítulo 8, ele fala, né? Bem-aventurados os que têm o coração puro. E aí, dentro desse item do Evangelho, nós vamos chegar na parábola, que é o nosso tema de hoje, né? Então, o que houve nesse momento ali? Se a gente parar quando a gente estuda o Evangelho, para analisar as diferentes passagens do Evangelho, sempre, né, as pessoas ali da época vinham com perguntas tendenciosas para Jesus, né? Vamos jogar essa pergunta lá, vamos ver o que fala, né? Vamos, né? E aí, paga imposto ou não paga? Não é? Jesus, na sua sabedoria, na sua, né, na sua elevação, né? Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus sempre, né, com as suas colocações perfeitas, dando as respostas e se saindo daquelas armadilhas que eram colocadas, né, propositadamente para que ele fosse pego ali. E aqui nesse momento também não foi diferente. Então ele disse o seguinte: então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então veja bem, né? Vem aí a pergunta para Jesus, né? Mas já vem lá, por que violam, né, os teus discípulos? Ou seja, aqueles homens que Jesus foi escolhendo em sua simplicidade, aqueles homens que tinham, né, o coração puro para estar com Jesus, para aprender os teus ensinamentos e depois serem os propagadores adiante dos ensinamentos. Então já chegam apontando para Jesus, os teus estão violando a nossa lei aqui. Por que os teus violam? Então, vale lembrar, né, todas as leis da época, todos os costumes, todas, né, feito com os interesses do mundo. Então Jesus era a grande ameaça, né, para esses doutores da lei, para esses, né, que eram mais abastados, que eram mais favorecidos ali da sociedade. Jesus era uma ameaça. Então, né, todo aquele externalismo que havia, todos aqueles costumes que eram pregados, para você ser salvo, é assim que tem que fazer, viu? Se você quer garantir o seu lugar no céu, é desse jeito. Mas eles não estavam falando dos ensinamentos de Jesus. Era questão, né, tem que ser de acordo com a nossa lei aqui, porque são os nossos interesses, né? Então, nesse momento, né, o que acontece? Jesus é a ameaça, porque ele vem com os teus ensinamentos, ele vem pregando a humildade, o perdão, e aí, de repente, está indo numa linha diferente de toda aquela conveniência da sociedade da época. E aí Jesus lhe respondeu, né? Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Então, ou seja, né, a vossa tradição vale mais do que os mandamentos de Deus? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser seu pai ou sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição.
Então, se Deus mandou honrar pai e mãe, né, de repente, então ela fala assim, né, a sociedade da época, não, você pode, qualquer oferenda a Deus, nem que você não honre depois seu pai e sua mãe, nem que você abandone o seu pai e sua mãe depois. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa de acordo com a nossa tradição aqui, então eu estou agradando a Deus, nem que eu não cumpra depois aquilo, né, o honrar o pai e mãe, nesse caso dito aqui. Então, veja bem, a tradição se sobrepõe a um mandamento de Deus, né? E uma palavra que Jesus usa bastante no Evangelho, né? Hipócritas, né? Ou seja, aquele que faz uma coisa e diz outra. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Então, ou seja, né, a hipocrisia, né, Jesus nas nossas palavras, o Evangelho nas nossas palavras, mas não nas nossas ações, mas não no nosso coração, de verdade. Então, é a distância que existe, né, entre o falar e o viver, o falar e o agir, né? Por isso que ele usa a palavra hipócritas, quando uma é diferente da outra, quando nós deveríamos agir, né, com coerência, né? Aquilo que falamos é aquilo que vivemos. Então esse é o chamamento de Jesus aí no Evangelho. E aí, diante desse cenário, né, ou seja, as perguntas chegam para Jesus tentando que ele, né, caia em contradição ali, que ele caia numa armadilha. E diante desse cenário, onde o que é externo, aquilo que está fora, aquilo que todo mundo julga que é importante, olha, para dizer se você é de bem ou não é, ó, você tem que agir dessa forma aqui, você tem que fazer desse jeito, tem que fazer acolá. Então, diante de todo esse externalismo dos costumes de uma época, de tradições convenientes de uma sociedade, né? E desse questionamento de Jesus é onde ele nos conta essa história. Que diante desse cenário, Jesus chama a multidão e diz: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Agora eu vou voltar lá no começo da nossa reflexão, né? Quando nós falamos sobre entendimento. Compreensão está lá. E Jesus é muito sábio em todas as suas colocações. Ele não fala só que, pessoal, vem cá, vamos ouvir aqui, ó, tem um negócio para falar para vocês aqui, vamos ouvir aqui. Não, ouvi-me e compreendei. Então, olha, ouçam o que eu vou dizer, mas compreendam, estejam atentos, entendam o que eu vou dizer. Essa é a mensagem de Jesus. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus já deixa, né? Ó, quem quer ouvir, né? Tem ouvido? Ouça. É isso aí. Então, e aí ele segue. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Que quando Jesus fazia os ensinamentos para as multidões, né, em várias passagens nós vemos depois essa cena dos apóstolos: mas mestre, como pode um homem nascer de novo? Mas mestre, por quê? Porque os discípulos também tinham as suas dificuldades de entendimento, né, de interpretação do Evangelho, desta lei de amor que chegava para marcar e para mudar a humanidade, né? Então os discípulos também, o mestre pregou para a multidão, e os discípulos lá com eles, mas o que será que o mestre quis dizer bem ao fundo disso, né? E aí Jesus, né, já percebendo,
assim também vós estáis sem entendimento? Ou seja, né, vós também, né, assim como os demais lá fora, também não conseguiram assimilar o que eu disse? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? Ou seja, né, Jesus reforça, aquilo que está fora de mim, nós enquanto seres humanos, tudo aquilo que está fora, seja a comida, seja o que quer que seja que esteja fora de nós, não é isso que diz se nós somos melhores pessoas ou não. Não são os rituais, os gestos, as comidas, não é isso lá de fora que diz que eu seja uma boa pessoa, que eu esteja sendo uma pessoa melhor. Não é isso. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado para fora, ficando pura todas as comidas. E aí ele segue, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então nós temos tantos conflitos, né, enquanto pessoas, nós temos tantas dificuldades de relacionamento, e todos nós buscamos a felicidade, nós queremos viver bem, nós queremos a paz, a gente almeja um monte de coisa, não almeja? Tenho certeza que todos nós aqui hoje, se eu falar, quem aqui, né? Alguém aqui não gostaria de alcançar a felicidade? Alguém não gostaria de alcançar a paz? De viver o amor pleno? Acredito que ninguém levanta, não, eu não quero isso. Todos nós buscamos. Mas nós vivemos, né, em guerras constantes, com uma série de situações, achando que nós vamos encontrar a paz e que nós vamos, né, desenvolver o amor por aí, porque a gente se esquece dos ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque é tudo isso daí que sai do nosso coração. A gente quer viver bem, a gente quer ter a paz, a gente quer, mas a gente muitas vezes não consegue, através de um diálogo, resolver uma situação de conflito pequena. E o que era uma situação desse tamanhozinho assim, transforma vira uma montanha. Muito obrigado. Vira uma montanha o negócio, né? A gente tem uma capacidade de... Aquele negocinho ali que era pequenininho, era só, sabe? Era só a gente se resignar um pouco. Era só a gente pedir desculpa por uma falha nossa. Ou era só a gente calar diante de uma situação de... Sabe? Era só a gente se colocar no lugar do outro antes de proferir uma palavra para... Eram coisas simples assim. Mas aí, né, a nossa soberba não deixa, o nosso orgulho não deixa, a nossa vaidade não deixa. E a gente vai transformando. Então aquilo que era para a gente aumentar, que é o amor, a paz, o equilíbrio, a harmonia, o entendimento, a benevolência, tudo isso que seria para a gente fazer multiplicar, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque aquilo que era pequenininho, que era nosso dever acalmar ali, isso daí a gente conseguiu transformar numa montanha. E essa montanha que a gente cria e depois nos separa. Quantas montanhas a gente coloca que nos separam uns dos outros? Quantos muros a gente constrói nos separando uns dos outros? E tudo isso sai do nosso coração. Olha lá, inveja, blasfêmia, furtos, avareza, maldades, então quanta coisa. Então veja bem, não é um gesto externo que vai dizer se eu sou uma boa pessoa ou não. Vocês podem até pensar aqui, né, Tiago, não vai lavar a mão antes de comer, então? Não, antes de a gente lava, né? Mas você vê a essência da pergunta?
Né? Jesus não vai na resposta para discutir se é importante mesmo lavar a mão para comer ou não. Né? Nós sabemos aqui por uma questão de higiene, né? Antes das nossas refeições. Mas Jesus, ele vai na resposta, ele vai lá na essência do que foi, né, o perigo da pergunta, que não era discussão se era para lavar a mão ou não. Mas, enfim, o que é mais importante? O gesto externo, a tradição ou aquilo que está dentro de mim? E é aí que Jesus nos responde, né, mostrando que é o que sai do nosso coração. E aí entra, claro, né, é a nossa reforma íntima, é a nossa mudança. Porque o que o nosso coração tem, tem. Nós não estamos aqui para falar assim, ah, não, o meu não tem nada, eu já estou purificado. Todos nós temos. Todos nós temos. E nós também não precisamos, né? Cada um sabe aonde aperta. Cada um sabe o ponto que aperta que dói. Cada um de nós sabe. O que cabe a gente é trabalhar isso. É a gente melhorar. É a gente tentar, né, diluir tudo isso que sai do nosso coração para que um dia sejamos melhores, para que transformemos isso em quê? Em amor, em benevolência, em caridade. Então, esse é o nosso trabalho. É isso que o Espiritismo nos ensina. É isso que o Espiritismo nos prega, né? É a nossa mudança. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Quando a gente fica, quando a gente passa muita raiva, quando a gente, né, tem um trecho do Evangelho que fala sobre quando a gente fica encolerizado, né, a cólera, né? Então, quanto mal que faz para a gente esses sentimentos ruins que a gente carrega dentro do nosso coração. Então, esse reflexo é na nossa vida mesmo, tá? Então, essas correções dependem de nós. Quando a gente fala sobre maus pensamentos, quantos pensamentos saem da nossa mente? Estudamos bastante isso aqui no nosso estudo de quinta-feira à noite. Né? Quantos pensamentos que saem da nossa mente, que está ali, a nossa cabeça, trabalhando. Né? O esforço que temos que fazer para conduzir esses pensamentos, para orientar a nossa cabeça sempre para bons pensamentos, porque vem aqueles pensamentos que são pesados, né, que são... Então, e quanto que a nossa cabeça produz? Então, nós precisamos mesmo trabalhar, né, isso daí. E aí, pensando nessa questão, né, então, quando Jesus nos ensina, quando Ele mostra para a gente, olha, não importa o que é de fora, que vem para dentro, isso não contamina, mas é o que tem de dentro para fora, esse é o fluxo das coisas, né? Ou seja, não nos preocupemos com os rituais externos, não nos preocupemos com as tradições, nos preocupemos com a nossa essência, nos preocupemos com aquilo que nós temos no nosso íntimo, verdadeiramente. Esse é o ensinamento da parábola que Jesus deixa para a gente. Então, cada um de nós aqui é o nosso coração. E diante desta parábola, tem lá um livro que eu gosto muito, que é o Jesus no Teu Dia a Dia. E lá tem um texto para reflexão que fala, apenas desejar ser melhor. Então, nessa reflexão, ele fala para a gente o seguinte, o desejo de melhorar é importante, mas não é suficiente. Ele coloca para a gente, né? Eu posso querer melhorar. Todos nós aqui queremos. Mas nós precisamos de ação. Nós precisamos de muita força de vontade e disciplina para a gente mudar o nosso comportamento, para a gente mudar os nossos velhos hábitos. Então é preciso muito esforço para isso. Então, o querer é um passo? É o primeiro. Mas nós precisamos de ação. Então ele diz lá, mas não é o suficiente. Precisamos agir. Melhorar de verdade exige sacrifício diário. Toda mudança exige
grande dose de renúncia e esforço. Faço uma comparação simples, considerando como é difícil modificar hábitos corriqueiros. Deixar de tomar aquele cafezinho, não comer muitas refeições, deixar a preguiça de lado e começar a fazer caminhada. Nossa, quando a gente está lá, né, na frente da TV, no sofá, tá lá, né, aquele sofá gostoso que a gente puxa, abre assim, você pode sentar, você deita, está lá, né, aquele dia de calor, você liga um ar-condicionado ali, uma série para maratonar, olha, delícia, né? Jogos Olímpicos acontecendo, vai lá, estoura uma pipoca, né? Ou, sei lá, abre lá um Elma Chips, ó. Não é? Ó, delícia, né? Não é? Olha que gostoso. Levantar e sair fazer uma caminhada. Dá trabalho? Não dá? Precisa estar com muita opinião mesmo para falar, eu vou lá e vou caminhar, né? Precisa ter muita, não é? Precisa estar muito firme para falar. Não, né? Essa disciplina, né? Aí a gente começa a fazer exercício, aí a gente vai, né? 1 dia, 2, aí no terceiro parece que já surge alguma coisa, não dá. Liga para você sair comer um salgado. Isso, aquela proposta, né? Então, olha só, a gente já, rapidinho a gente já desvirtua, a gente já sai fora do propósito que a gente tinha, né? Na hora de comer também, eu falo, aquele prato que a gente gosta, aquele muitas vezes você fala, nossa, agora... Então, são coisas, e você vê, gente, são coisas corriqueiras, não são? São coisas do nosso dia a dia. E é difícil da gente mudar. É difícil de você abrir mão de um conforto, de algo ali que está muito prazeroso, que está muito gostoso, para falar, não, eu preciso ficar firme nisso daqui. Então, parece simples, mas não é fácil mudar. Aí imagina se for, né? Limitar os nossos desejos. Quanta coisa a gente deseja? Quanta coisa a nossa cabeça quer? Nós falamos agora há pouco dos pensamentos, né? Quantas coisas vêm à nossa cabeça que a gente quer e queremos aqui, queremos colar? Então, quantas coisas? Então, limitar isso, né? Superar um vício, alcançar uma virtude, ser bondoso. Queremos ser bondosos. A gente tenta ser bondoso. Mas aí chega algum momento que alguém vai lá e pisa no nosso calo, né? Aí a gente acaba não sendo tão bondoso assim, né? A gente a gente perde, né, um pouco do nosso grau de evolução. Então, ou seja, praticar a bondade é difícil, mas é o que Jesus ensina no Evangelho. É o que nós estamos tentando, é o que nós estamos buscando. É preciso desejar, mas também lutar com todas as forças de sua alma para ser de fato uma pessoa melhor. As nossas más inclinações, né? Para a gente vencer essas más inclinações, nós precisamos de muita força. Nós precisamos de muito empenho, né? E é justamente essa força, esse amparo que nós vamos buscar aqui na Casa Espírita, né? Quando a gente faz uma reflexão, quando a gente toma um passe, quando a gente aprende um conhecimento novo do Evangelho, enfim, tudo isso nos fortalece, porque no nosso dia a dia e fora, quando daí a gente cai, quando a gente escorrega, a gente pode escorregar e cair, mas ao mesmo tempo já vem na nossa consciência, puxa, escorreguei de novo, não devia. A gente já sabe que a gente fez errado. A nossa consciência já acusa. Já é um passo na nossa evolução. Melhor vai ficar o dia que a gente não escorregar mais. Mas a gente já tem essa consciência. Né? Poxa, fiz aquilo, não foi legal. Né? Não era para ter feito. Se eu tivesse respirado um pouco mais, se eu tivesse contado até 10 e não tivesse proferido aquela palavra, tantas coisas poderiam ter sido diferentes. Né? Então faz parte do nosso aprendizado. Vá se esforçando, é difícil, eu sei, mas lá na frente verá que valeu a pena tanto esforço. Desejar é o começo, efetuar a mudança é o passo seguinte. Ser feliz é a consequência.
A questão é que a gente quer começar pela consequência, né? Nós queremos ser felizes, né? Como eu disse anteriormente aqui, nós queremos a paz, nós queremos, né? Claro, se a gente tiver paz, se a gente tiver segurança, se a gente tiver harmonia, se a gente tiver equilíbrio, é a felicidade, nós seremos felizes. Mas a questão é que a gente sempre quer começar pela consequência. E a gente esquece que a gente precisa plantar. Primeiro é preciso querer. Costumo falar sempre que pode o mundo inteiro querer ajudar uma pessoa. Se ela não quiser essa ajuda, não vai chegar, né? Não vai adiantar. Então, querer é o primeiro passo. Aquele momento que ele fala assim, nossa, chega, não aguento mais isso, não dá mais. Já sofri muito com isso. Então, aquele momento que eu falo, não, eu quero ser diferente, eu quero despertar para uma vida nova, eu quero deixar o homem velho para trás. Esse é o querer. E depois vem a mudança, depois vem a nossa ação. E claro, né, que depois a felicidade é a nossa consequência, né? Estamos a caminho, né, fomos criados para ser felizes. Estamos a caminho, né? É a nossa jornada. Cada um aqui com as suas provas, cada um com as suas dores, cada um com as suas dificuldades. Cada um de nós veio aqui hoje em busca de algo, né? Pode ser, tem quem veio para agradecer, tem quem veio para pedir, e dentro do pedir, os mais diferentes pedidos. Então a nossa jornada, ela não é fácil. Nós temos todos os nossos percalços. Mas é sempre importante que lembremos que Jesus nos ensinou no Evangelho. Jesus nos mostrou o caminho, nos deixou os seus ensinamentos. E Ele nos disse que é aqui dentro. O importante é aqui dentro. Essa mudança, aquilo que eu tenho aqui dentro de verdade, é que faz quem eu sou de verdade. E que todos nós podemos um dia chegar, né, à felicidade, todos nós poderemos alcançar o amor, poderemos alcançar mundos melhores, mas depende da gente. Está nas nossas mãos, né, trabalhar esse caminho para a gente chegar um dia nesse destino que a gente tanto quer. Muito obrigado, pessoal. Tiago, faz a prece para nós. Isso. E assim, após as reflexões do Evangelho nesta tarde, nós nos acomodamos tranquilamente e aqui envoltos nesta luz que está por toda esta casa, que foi preparada para nos receber carinhosamente pelo plano espiritual, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que tanto nos ensina, que tantos ensinamentos nos deixou para nos conduzir a uma vida de paz, de felicidades, de alegrias. E todos juntos aqui nós vibramos, nós mandamos as nossas melhores vibrações para todos os irmãos que mais precisam. Toda esta paz, esta tranquilidade, esta harmonia que sentimos aqui hoje neste ambiente. Nós somamos tudo isso a todo o amor que nós sentimos no nosso coração. Tudo aquilo que temos de bom dentro de nós, nós queremos colocar para fora, nós queremos vibrar para todos os irmãos que mais necessitam. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa acamados, que carecem de recuperar a saúde, aqueles que se encontram perdidos nos vícios, aqueles que perderam as esperanças, aqueles
que sofrem de qualquer mal, de qualquer desentendimento, aqueles que passam por qualquer sofrimento neste momento, Mestre. Que a nossa luz possa chegar até eles, levando a harmonia, levando o equilíbrio, levando o entendimento. Que a tua luz possa chegar como um bálsamo, acalmando todos esses sofrimentos, levando a resignação. E que esta luz, Pai, possa resplandecer em todo este planeta, para que haja o progresso de todos os nossos irmãos. Rogamos que possam cessar as guerras, que todos os sofrimentos que vemos possam ser amenizados. Que esta luz, Pai, possa levar o entendimento, a paz, o equilíbrio, a harmonia por todos os lados deste planeta. E assim nós agradecemos pelo estudo da tarde, pelas reflexões, agradecemos a espiritualidade que aqui nos ampara, nos auxilia, e pedimos também, rogamos que Jesus esteja sempre conosco em nossa caminhada, nos abençoando, nos protegendo por todo o nosso caminho. E que assim seja. Graças a Deus.